Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelos setores de petróleo, energia elétrica e saneamento. Hoje vamos falar sobre os assuntos mais quentes do momento, vamos falar sobre o Auren Day, em que a empresa se apresentou no seu primeiro ano de formação para os analistas e para o mercado, com algumas informações que eu julgo interessantes. Não esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Então, assim, eu fiz um resumo com os principais pontos debatidos ao longo do evento, tá? Então, assim, vamos lá. O primeiro ponto que eles trouxeram foi um insight muito interessante sobre o mercado de energia. Como vocês sabem bem, existe um cenário de pressão baixista de preços devido à demanda muito fraca e um cenário de chuvas muito grande. Então, no curto prazo, eles acham que vai ser isso mesmo. Tá? Não deve mudar nada disso daí. E para quem já conhece a tese da empresa, sabe que é uma empresa que está praticamente 100% contratada para os próximos anos. Isso não é necessariamente um risco para ela. Só que quando ela olha um pouquinho adiante, ela trouxe alguns insights que eu julgo interessante. Para a gente fazer essa análise da sobreoferta no longo prazo, você observa a evolução da capacidade instalada esperada para os próximos anos vezes a demanda. E ela trouxe um ponto muito interessante aqui nesse gráfico, que é a expectativa de entrada das fontes eólicas e solares. E ela faz o breakdown, ela faz a divisão dessas expectativas baseado do quanto de fato tem a obra iniciada. Então, assim, nessa mancha escura, você vai ver que é só um pedaço daquilo tudo que se promete entrar tá, com a obra iniciada, e no verdinho é a fonte solares, enquanto que você tem um bom pedaço de tudo isso que foi otorgado que sequer seguiu para o desenvolvimento. Além disso, boa parte das obras ela segue nas mãos dos desenvolvedores, não está na mão de uma empresa de energia. Então, qual é a provocação que eles trazem com isso daí? É que essa estrutura de sobreoferta pode estar subestimada, à medida que os projetos sequer saiam do papel. Ele está lá otorgado, acho que muito no intuito de tentar pegar esse benefício que as fontes alternativas têm em relação às fontes convencionais, em termos de preço, mas nem tudo necessariamente vai se transformar em oferta. Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante. Além disso, eles citam aí o custo marginal da expansão. O custo marginal da expansão é um termo técnico que a EPE, que, enfim, os reguladores eles utilizam para tentar entender quais as fontes vão ser ofertadas, e essas fontes elas são baseadas nos custos marginais da operação. E existe uma tendência também do setor de ficar retirando subsídios, à medida que as fontes elas já são naturalmente competitivas, o governo não precisa mais ficar subsidiando. Então, essa energia que hoje ela está barata por causa de um subsídio, ele passa a negociar a preços de mercado. Então, assim, o custo da expansão não seria de 140, 150 reais por megawatt, seria, assim, na casa de 180, 190, 200 reais por megawatt. Então, é como se o mercado funcionando através de subsídios, ele partisse aí de premissas equivocadas. Então, boa parte desses empreendedores que correram para outorgar suas obras, eles estão observando exatamente essa possibilidade de fim de subsídio. Tá? Então, eu acho que é um ponto muito interessante. Então, se a oferta ela não for tão grande quanto se espera, faz muito sentido que esses preços, que estão aí jogados na lama, na casa de 110 reais, eles passem a ser revistos para cima, principalmente se tiver algum soluço aí no que diz respeito à hidrologia. O outro ponto interessante também, a gente já comentou em outros vídeos, em outros documentos, é a evolução regulatória do setor, porque hoje em dia não existe uma precificação apropriada de algumas características que são muito interessantes para as empresas de energia elétrica, que é, por exemplo, as suas características de flexibilidade. Então, por exemplo, uma solar, ela não gera energia à noite, porque afinal de contas o sol, ele em algum momento se põe. Já uma hidrelétrica, ela pode gerar, uma hidrelétrica com reservatório, ela tem uma capacidade de flexibilização da oferta muito interessante. E essa característica não é corretamente especificada no dia de hoje. Então, é outro ponto também que ela acha que ela tende a se beneficiar à medida que ela tem uma hidrelétrica bem grande, que foi derivada aí da CESP. Além disso, você tem características de potência, Potência, tentando traduzir aqui para um não engenheiro, e só para deixar claro, eu não sou engenheiro, diz respeito à força, que você demanda naquele ponto. Acender uma luz é diferente de acender, sei lá, uma caldeira
de uma siderúrgica. Então, essas características de potência também não são devidamente precificadas. O outro ponto interessante é a empresa reafirmou o interesse de entrar no mercado de transmissão, o que é bem interessante, afinal de contas tem um leilão aí com 15 bi de pipeline de investimentos para acontecer no meio do ano. Né? Eles não foram categóricos quanto à possibilidade de entrar já nesse leilão, mas eles demonstram interesse, né? O que é bom, né? O Grupo Votorantim é um bom executor, tem um pipeline, tem uma quantidade de ativos muito interessante, então isso é algo que eu observo com bons olhos. E por último, você tem ali os dividendos e o reembolso de Três Irmãos. Para quem não sabe, existe uma indenização que ela vai começar a receber a partir do segundo semestre desse ano, né, de 2023, e eles estão pensando em pegar todo esse fluxo de recebimentos futuros, empacotar, vender para o mercado, pegar esse dinheiro e distribuir como dividendo. Ou seja, quem acompanhou aqui os nossos relatórios, viu que ela anunciou um dividendo de 1,50 por ação, então isso dá um dividend yield de praticamente 10%. Então, se ela pegar esse fluxo de recebimentos, colocar num pacote e vender, a gente está falando de outro dividendo bem interessante aí, né, para ser pago ainda em 2023. Vai lembrar que atualmente a empresa não tem projetos relevantes, então faz muito sentido que ela seja muito generosa no pagamento de dividendos. Tá? A empresa ela é um case que eu estou achando muito interessante, né? À medida que a empresa, como a gente conhece hoje, só existe há um ano, ainda é um case que a gente está tateando, está tentando entender melhor como é que ela funciona, ao contrário de cases que a gente já conhece há muito mais tempo. Mas a minha preferência segue na Eletrobras, né? Porque apesar de eu achar, como eu já comentei, um case interessante, eu acho que a Eletrobras está muito largada às traças, né? Eu acho que o fluxo de notícias foi muito negativo. E bem ou mal, essa tese aqui que a empresa cita em relação a sobreoferta estar possivelmente sobreestimada também é muito positivo para a Eletrobras, porque a Eletrobras é um case principalmente de reprecificação dos seus contratos. Né? Então ela também acabaria sendo beneficiada por esse cenário aqui que a Auren está desenhando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se tiverem perguntas, mande aqui que eu estou respondendo para vocês. Eu estou sempre respondendo, hein? Fiquem de olho. Às vezes eu não respondo no mesmo dia, não respondo no fim de semana, mas eu estou sempre respondendo. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.